esta zona da Esplanada. Eu sou do Porto, vim para Lisboa de propósito porque queria mesmo fazer antropologia, mas o cinema era uma coisa que estava lá desde há muito tempo. Eu via muito cinema, sempre vi muito cinema. O meu avô era crítico de cinema, escrevia sobre cinema para os jornais e eu cresci assim um bocado no meio disso. Vi por acaso numa revista na Anthropology Today, que estava em casa de um amigo, vi por acaso o anúncio do Granada Center for Visual Anthropology, que é em Manchester, e resolvi concorrer para lá para fazer esse mestrado em Antropologia Visual. Senti que era uma coisa que juntava dois interesses que eu tinha dentro de mim e que se calhar fazia sentido para mim tentar juntar essas duas coisas, que eu não tinha ainda percebido como é que se podia fazer isso, mas foi muito bom ter ido para Manchester. Abre do carro. Fui para Manchester, em Manchester aprendi câmara, aprendi som, aprendi montagem, aprendi a trabalhar em equipa e foi uma formação para mim de base muito importante. Eu sinto que sou mesmo assim, filha daquele cinema, daquele género de cinema observacional, muita ideia de observação, as questões éticas, que os ingleses falam muito das questões éticas e a aproximação às pessoas. Eu sinto que sou completamente filha daquela escola. O meu filme de mestrado que eu fiz lá é O Regresso à Terra, que eu filmei em Portugal, fiz em Portugal, portanto, vim para cá, fiz isso e acabei por fazer a montagem lá em Manchester. Acho que a experiência de fazer o Regresso à Terra para mim foi tão importante, foi tão forte, que eu nunca mais larguei essa coisa dos filmes e fiquei sempre à procura de conseguir fazer uma coisa melhor, uma coisa boa. Aquela cruz ali é sinal da descoberta de Cabo Verde. Do outro é o sinal de Cristo, porque também era o cristão é que tinha mandado a descobrir a Cabo Verde. E do outro também é o sinal. Houve uma altura que eu achei que tinha que me desligar da antropologia e que tinha que me dedicar ao documentário e esquecer esta coisa da antropologia que não fazia sentido e que não, essa separação, essa divisão não fazia sentido e que eu não queria essa divisão e que, portanto, ia esquecer completamente esta coisa da antropologia. Mas depois o que é que aconteceu? Aconteceu que os meus filmes iam sempre parar aos festivais de filme etnográfico, iam sempre parar às revistas de filme etnográfico, iam sempre interessar essas pessoas. Então é quase como se tivesse havido uma devolução desse universo, desse primeiro universo. É sempre aquele problema, não é? De estarmos num limbo, numa divisão, não é? Para o cinema, nós somos os antropólogos que pegam numa câmara e para os antropólogos nós somos uma espécie de pessoas esquisitas que resolveram fazer cinema. Então andamos sempre um bocado a balançar, mas às vezes há assim um certo fascínio pelo meu trabalho, mas que é um fascínio um bocado
das pessoas acharem engraçado, mas no fundo eu às vezes sinto que para as pessoas que veem este trabalho como um trabalho leve, como um trabalho que não é bem um trabalho, e a verdade é que nós sabemos o que é fazer um filme. Fazer um filme é muito trabalho. Eu vou-me embora. Quando puser os pés no vapor que me levará, quando deitar os olhos para trás, em derradeiro gesto de despreendimento, não chorem por mim. Levarei as minhas lágrimas comigo, mas ninguém as verá. Ninguém as verá, porque as deixei cair dentro do mar, pelo caminho. Levarei numa pequena mala, entre a minha roupa amarrotada de imigrante, todos os meus poemas, todos os meus sonhos. Levarei assim na miragem, levarei já nos olhos a miragem de outras paisagens. O bater forte do coração e o sentimento que eu presinto. Eu sinto isso. A antropologia transporta uma angústia, não é? Uma angústia pela sua origem, não é? A sua origem colonial, a sua origem imperialista, e transporta um complexo de ciência também, essa discussão do positivismo, da subjetividade, e portanto é quase como se a antropologia transportasse todo o peso da ideia de fronteira de conhecimentos. Eu sinto que às vezes para os alunos isso é um bocado complicado, porque eles quase que preferem um pensamento mais ortodoxo, não é? Porque lhes dá uma certa segurança, do que um discurso que resvala para a arte. Dançamento fora sobre a égua de poder. Eu não tinha essa peça para fazer divulgação, né? O Mais Alma era um filme que misturava a minha vida com o filme, era já a confusão total, era a imersão total. Eu estava a viver lá e as coisas estavam-se a passar ali, e eu estava sempre no filme, estava sempre com aquelas pessoas, estava sempre com a câmara, umas vezes estava a filmar, outras vezes não, mas elas faziam parte da minha vida, não é? Todas as pessoas que entram no Mais Alma eram os meus amigos lá em Cabo Verde, e eram pessoas com quem eu estava muito. E foi foi um filme difícil por causa disso, porque nem sempre me apetecia filmar, às vezes apetecia mais viver do que filmar, então era quase difícil pegar na câmara e filmar, porque estava-se tão bem, estava-se a fazer coisas. Acho que acabei por arranjar um esquema que funciona bastante bem, que é assim, eu faço pesquisa, não é? Mas a pesquisa são pistas, não é? São pistas para... A pesquisa é o tema, o que é que vai ser o tema e o que é que eu gostava de experimentar do ponto de vista visual neste tema, e o que é que eu gostava de acontecesse, e quais é que são os meus personagens, etc. Onde é que vou filmar, pronto. E depois
pronto, acho que verdadeiramente a verdadeira pesquisa começa quando eu começo a filmar, aí está tudo misturado. Eu filmo todos os dias, vejo o material que filmei. Eu faço rodagens muito intensas. Não gosto nada de ir filmar meia hora e depois ir para casa e trabalhar um bocado e no dia seguinte filmar mais uma coisinha. Não, eu tenho mesmo que esquecer tudo e que entrar naquela coisa e fico ali. Acho que tem que haver uma tensão quando se está a filmar, uma tensão mesmo, forte. E para isso tem que se entrar, então ver o material todos os dias que se filmou, pensar o que é bom, o que é que não é, o que é que funciona, escrever o que é que pode ser, esta personagem dá isto, esta dá isto, seguir várias histórias, porque o problema nos meus filmes é que eu estou sempre a construir histórias, não é? A construir uma narrativa. Não, mas é pensado, tem que ser tudo pensado, todas as possibilidades, há várias possibilidades. Esta personagem pode se zangar, pode ficar contente, pode sair de casa, pode ficar em casa. Caso se zangue, o que é que eu faço com isso? Pronto, e estou sempre... Não sei, eu acho que é quase como trabalhar em ficção, no fundo. O filme não nasce no papel, um documentário nasce sempre de uma experiência vivida, não é? De uma situação vivida, de uma coisa que se viu, de uma coisa que se experimentou, não é? Eu não invento aquela família do Sfagatam, aquela família eu conhecia primeiro e depois quando escrevi sobre eles. A relação da câmara com as pessoas ali era diferente. Eu percebi logo isso. Não foi uma coisa que me veio dos livros nem do estudo, foi uma coisa que eu percebi na rodagem. Eu percebi que havia uma clara separação entre aquilo que podia e devia ser filmado e aquilo que não devia ser filmado, que era do domínio do privado, que era do domínio do público, que era muito separado. Percebi perfeitamente que as pessoas queriam imenso ser filmadas nos rituais, nas performances, naquilo que se mostra e não queriam ser filmadas na sua vida íntima e não queriam falar sobre a sua vida íntima, nem tinham nenhuma vontade de se expor, de se dar, enfim, percebi também que havia uma ideia muito clara do que é a imagem, porque eles estão sempre a ver, há um consumo muito grande de filmes, não é? Aliás, há uma cena dos miúdos em que eles estão a dançar, há um filme que está a ser visto no Café para Homens, um filme daqueles musicais indianos, em que os homens estão todos a ver aquela história e os miúdos estão cá fora a dançar, eles sabem, eles estão cá fora, mas eles sabem o que é aquela música, eles já viram aquele filme muitas vezes, sabem como é que são de movimentar com aquela música, portanto é uma incorporação do cinema e da televisão na vida das pessoas. Claro que há pessoas que dizem o que é bom em documentário, o que é bom em filme etnográfico é que ele não tem que contar uma história, não tem que ter uma narrativa, pode ser apenas uma abordagem, pode ser outro tipo de abordagem, não precisa de nos entreter, não precisa de nos... Mas eu acho que, para mim, a narrativa é a construção de uma viagem que o espectador faz quando vê o filme, que é, no princípio, ele vê uma coisa, tem uma série de ideias e depois o filme obriga a desmontar essas ideias, a pôr em causa, a desconstruir, a pensar nas coisas. Isso é que me dá gozo pensar que o filme faz isso nas pessoas, provoca nas pessoas isso. Em 1994 realizei o filme Senhora Aparecida, que conta a história de um jovem padre que vai trabalhar para uma aldeia onde existe uma tradição de promessa à santa de, no dia da festa, ir num caixão, num desfile de caixões, aqui diz caixão, num desfile de caixões, imitando na perfeição o próprio enterro.
Ao proibir esta posição de caixões, o padre provoca um verdadeiro tumulto que, embora muito silencioso, vai criando uma revolta que leva a população a enfrentar este padre e a realizar, no fim do filme, a procissão dos caixões. Acha que uma mãe queria ver um filho assim numa situação? Foi a minha mãe que prometeu que queria ver. Isso é para Nossa Senhora. Sim, mas acha que Nossa Senhora acredita que Nossa Senhora é mãe e acha que uma mãe quer ver um filho deitado numa urna? Eu acho que é a tradição antiga, já há muitos anos. Não me venha com a tradição, não me venha com a tradição, porque há muitas tradições que acabam. Há muitas tradições. A mim interessa-me muito o conflito, não é? O documentário, o filme etnográfico interessa-me, acho que o conflito permite dar conta de qualquer coisa que está lá latente, às vezes há séculos, não é? Eu acho que na Senhora Aparecida as pessoas estão a falar de coisas que estão lá latentes há muito tempo, estão lá, só que nunca falaram sobre elas. O Sr. Padre fala para as pessoas mais de idade, porque nós temos que olhar para as pessoas não, mais de idade. Não, mas o senhor não pergunta a mim, pergunta à Igreja, pergunta aos bispos, pergunta ao Papa o que é que ele acha disso. O conflito tem que ser muito bem explicado, os dois lados, não é? Tem que estar tudo lá, porque senão nós não estamos a ser... Não estamos a ser corretos eticamente com as pessoas, não é? Temos que pôr lá os dados a favor e contra, não é? E para isso temos que pôr as pessoas a falar, não há outra maneira. As pessoas às vezes querem explicar o seu ponto de vista, ou fazem um desabafo, e estão a olhar para mim, estão a olhar para a câmara, e eu não consigo evitar isso. Acho que a câmara dá uma força àquilo que está a acontecer, que faz com que as pessoas às vezes tenham a coragem de dizer, de falar, ou aproveitem para fazer qualquer coisa ou para dizer qualquer coisa que se calhar percebem que é ali o momento, e então... Portanto, essa outra forma que eu estou a procurar ajudar as pessoas. Mas talvez será da forma que o Sr. Abade pensa de uma maneira e eu penso de outra. Sim, porque isso não há dúvidas. Isso não há dúvida. É uma Agora, coisa que não concordo, seja qual a promessa for, seja paga com dinheiro. Mas não é pagar a promessa com dinheiro. Na Senhora Aparecida havia uma espécie de sigilo no que eu estava a filmar, havia um segredo. O que eu filmava com o padre não era para as pessoas saberem, e vice-versa. Portanto, havia ali uma espécie de confiança partilhada entre mim e as pessoas de que aquelas imagens não iam circular. Uma coisa que eu faço sempre é dizer às pessoas que a primeira montagem que eu fizer, elas vão ver e vão dizer se gostam, e eu vou tirar tudo que elas quiserem. Isto é sempre uma coisa que é combinada com as pessoas e assim. Mas nem sempre me faz sentido partilhar as imagens com as pessoas, depende do filme. Nossa Senhora os ajudem. Ali à frente, deve ir ali. Já estão. Pronto, vamos embora. Estão mais para a E até era muito bom que aquilo fosse já espaço público, que é para não ter aquele lixo. Portanto, o que está a dizer Estou a dizer que ali... É da observação sem ser uma observação estilo Wiseman, em que há sempre mesmo, ou estilo como os Atelier Varran, em que se faz um bocado uma aproximação à realidade, sem nunca entrevistar as pessoas, sem nunca interpelar as pessoas, sem que elas nunca falem para a câmara, e isso a mim não me interessa. Eu gosto imenso que as pessoas... Eu não resisto a perguntar coisas às pessoas e a pôr as pessoas a falar e a perguntar e me intrometer-me, interromper, não sei.
há um lado na observação pura que eu acho é uma atitude que eu não consigo ter, aquela coisa de ficar ali durante meses a filmar as pessoas sem nunca dizer nada, assim. Não sei, acho isso tão difícil de fazer, não consigo fazer isso. Catarina, por outro lado, sua voz enquanto perguntadora, entrevistadora, pouco aparece nos filmes. É uma opção estética ou é uma opção conceitual, teórica, antropológica? É uma opção mais estética. Acho-me estranheza ouvir de repente aquela voz. E sinto essa estranheza, sinto que não é estranho as pessoas falarem para a câmara, porque eu sinto que há um personagem que sou eu, que está nos meus filmes, eu sei que isso existe, eu quando estou a montar estou com consciência disso, que aquilo, há alguém ali que é personagem, para quem as pessoas falam, com quem as pessoas dizem coisas, que vai mostrando coisas, que vai olhando para o mundo de uma certa maneira, portanto, eu sou personagem. Mas o eu personagem, eu prefiro dá-lo através da câmara e não através da minha voz, porque aí é demasiado... Aí sou eu, Catarina, então aí se calhar devia aparecer eu fisicamente também, não sei. Acho que é uma opção estética mesmo. E que se calhar no fundo tem uma opção por trás, antropológica também, que é a questão do narrador, não é? Porque o narrador dos meus filmes também não é bem a Catarina, é quase como um personagem construído, que está atento a tudo, não é? Eu não sou assim, eu não estou sempre disponível para o mundo como apareço nos meus filmes. Eu, nos meus filmes, estou a construir um bocado um personagem que está hiper atento a tudo, que se dá bem com toda a gente, que entende todos os pontos de vista. Eu não sou assim, na realidade, não é? É exatamente aquilo que eu disse de manhã, que isto teve um período glorioso, a cidade velha, glorioso, com misérias à mistura, e havia grandes conventos, casas de 2 pisos e de 3 pisos, mas o estado em que está neste momento ficaram ruínas, monumentos e essas casinhas mínimas. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, no boladeira. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, no boladeira. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo nem nossa missão. Apesar da evolução da antropologia visual e do filme etnográfico, continua a ser muito a acessão utilizada dentro da antropologia de que há esta ideia de registro das tecnologias, esta ideia de registro das situações, dos rituais, enfim, até hoje em dia pode ser registro de histórias de vida, mas no entanto não deixa de ser uma ideia de registro. E aquilo que eu acho que é possível ser feito e que eu vejo ser feito por muitos filmes etnográficos é que eles nos permitem ir mais longe do que o registro. O que eles fazem é utilizar a imagem e o registro das situações de forma a que a fazer-nos pensar de uma determinada forma, a fazer-nos evoluir um pensamento, que pode ser até um pensamento completamente abstrato, não é? Porque, senhora arquiteta, olha, essas palhas é da cana sacarina, hoje em dia em Cabo Verde, a cana sacarina, na Cidade Velha já não existe. Ele teve a falar comigo e ele disse-me que espera quando o Sr. Cisa Vieira veio e nós falámos em conjunto para ver, porque esses homens que faziam esses trabalhos não há. Segundo, e a palha também não existe, porque os animais que nós em Cabo Verde, nós vivemos dos animais, não é? Então quem tem a sua palha também não vende porque não são os animais. Ele quer agora pôr a telha
Eu disse que quando o senhor se ver... Está bem, vamos ver isso. Pois é. É possível uma grande complexidade dentro de uma complexidade teórica mesmo, dentro de um filme etnográfico. Não digo ao nível da utilização de conceitos abstratos, não é esse nível, mas ao nível da colocação das questões e das ambiguidades do mundo, acho que sim. Para ser uma coisa importante, como outras cidades nesse mundo. E então, para se fazer isso, tem que se manter o que é tradicional. Porque isto é muito típico de Cabo Verde, já não há noutros sítios. Mas há a cobertura, a palha, carris, corda para fazer nova cobertura. Está bem, não tem. mas isso é que temos que arranjar. Aqui vocês que arranjam, mas nós não temos possibilidade de arranjar. Hoje em dia eu sinto que os antropólogos são também um mundo dos espectadores dos meus filmes. Também há esse lado, quer dizer, há coisas que estão lá que são assim um piscar de olhos aos antropólogos. Que aquilo fosse já espaço público.